Você é investidor iniciante, começou a fazer os investimentos em 2025? Olha, o ano começou e daqui a alguns dias a Receita Federal vai liberar já o sistema para fazer declaração do imposto de renda. E essa etapa é muito séria. Você não pode ignorar. E nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo e tudo o que você precisa saber sobre como declarar o imposto de renda dos investimentos em 2026. Ao final desse vídeo você vai ter condições de preparar a documentação e saber o passo a passo para você não cair na boca do leão. Então não ignore esse vídeo aqui por nada e não se distraia. Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao canal que te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro. Esse vídeo é justamente para ajudar você a proteger o seu dinheiro. Afinal de contas, nada adiantaria você investir tirando aquele jurinho legal todo mês, mas cair na boca do leão e perder todo o seu dinheiro, né? Não teria graça você voltar lá na estaca zero para começar de novo. Por isso que esse conteúdo aqui vai te ajudar a proteger o seu dinheiro. E só tem um jeito de você ficar por dentro de todo o conteúdo novo que eu trago por aqui, 5 vezes por semana. É descendo, apertando o botão de inscrever-se e ativando o sininho, para que minha equipe YouTube possa te avisar toda vez que vídeo novo for ao ar. A Receita Federal tem todas as informações, inclusive do din-din que você tem investido, seja no Tesouro Direto, CDB, LCA ou LCI. Hoje em dia está cruzando informação com todos os bancos, todas as instituições financeiras. Então, não ignore esse assunto, enfrente ele e com sabedoria que eu vou trazer nesse vídeo aqui, você vai enfrentar essa etapa de maneira muito tranquila, você vai passar por ela estando conforme tudo certinho e protegendo o seu dinheiro. É bem verdade que enquanto eu estou gravando esse vídeo, provavelmente você está assistindo ele no momento que eu publiquei, você ainda não tem acesso ao software que a Receita Federal vai liberar daqui a alguns dias para a gente começar a fazer o informe do imposto de renda. Mas é importante você saber já, inclusive, quais documentos que você precisa preparar, buscar, organizar a informação para daí sim, quando a Receita informar que o software está disponível para a gente começar a fazer a declaração, você já tenha todas as informações em mãos. E eu sempre encaro o imposto de renda não como um castigo. E sabe o que eu gosto muito de ver quando eu faço a declaração de imposto de renda? É o crescimento do meu patrimônio. Quanto o meu patrimônio estava em dezembro de 2024 e quanto ele vai estar agora em dezembro de 2025. Será que o meu patrimônio realmente aumentou? Esse é o meu grande objetivo quando eu faço os investimentos, é fazer com que o meu patrimônio aumente de um ano para o outro. E é um momento fantástico de olhar os números e ter essa reflexão. É claro que o vídeo aqui é para ajudar você a declarar o imposto de renda sobre investimentos, mas eu já tenho o passo número 1, você precisa preparar a documentação e aqui a documentação básica para todo mundo que declara imposto de renda. Vamos lá. Informe de rendimento da sua empresa, o seu salário se você trabalha, ou os rendimentos se você, no caso, for proprietário de empresa. 2, informe de rendimentos de aposentadoria, no caso, se você for aposentado pelo INSS. 3, informe de rendimento de aluguéis. Por exemplo, se você tem um imóvel alugado, você tem uma receita desses aluguéis, também tem que declarar. E 4, aí sim, o ponto mais importante da nossa aula aqui é o informe de investimento e rendimento, que você busca junto ao seu banco, a corretora através da qual você investe. Tiver qualquer dúvida em relação a passo 1, preparação da documentação, das informações, deixa aqui no comentário que eu vou te explicar. Tá bem, professor, mas quem realmente precisa declarar imposto de renda dos investimentos? Primeira questão é, não confunda a regra da isenção dos R$ 5.000, porque essa regra ela entrou em vigor em 2026 e ela vai afetar somente as declarações que foram feitas lá em 2027. Então não tem nada a ver com a declaração que a gente vai fazer em 2026 sobre o ano de 2025, ok? Esqueça essa questão da isenção dos R$ 5.000. Segundo ponto que o pessoal sempre traz dúvida é, tá bem, eu não me enquadro na tabela de obrigatoriedade de declaração, mas agora eu comecei a investir no Tesouro Direto, fiz investimento no CDB, e aí, sou obrigado a declarar ou não? Por este fato somente, você não é obrigado a declarar.
a não ser que você se encaixe nos critérios que eu selecionei aqui com todo cuidado, justamente para você que é investidor iniciante saber se você precisa declarar ou não. Então vamos às regras básicas aqui que eu selecionei com todo carinho para você que é investidor e quer saber se precisa informar aí a declaração do imposto de renda. Então vamos lá. Rendimentos tributáveis. Quem recebeu acima de R$ 33.888 no ano de 2025, somando salários, aposentadoria, aluguéis, prolabore, etc. Todos os ganhos que você teve que são tributáveis. Segunda categoria são rendimentos isentos e não tributáveis, como, por exemplo, se você tivesse um investimento em LCI, LCA, poupança, mas você só vai ter que informar, fazer declaração, se você recebeu mais de R$ 200 mil como rendimento. Ou seja, não é no caso de você ter aplicado 200 mil, é você ter recebido como rendimento. Terceira categoria, rendimento tributado exclusivamente na fonte, que é o caso de CDBs, Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, IPCA, que quer dizer o quê? Que o imposto de renda ele já é recolhido no momento que você resgata o dinheiro da aplicação. Por isso que ele é tributado exclusivamente na fonte. Você não precisa mais pagar imposto sobre esse investimento. Quem somou mais de R$ 200 mil, atenção, obrigação de declarar o imposto de renda. Quem somou mais de R$ 200 mil em rendimento de aplicações financeiras. De novo, não é quem tem investido mais de 200 mil, é quem no ano de 2025 teve um rendimento de aplicações das aplicações financeiras superiores a R$ 200 mil. Aí é obrigado a informar. Sei que o nosso canal focado aqui em renda fixa, mas tem um detalhezinho aqui para quem investe na Bolsa de Valores também. Quem realizou vendas em Bolsa de Valores ou vendas das ações, de mercadorias, de futuros e assemelhados, cujo somatório foi superior a R$ 40 mil ou que teve lucro sujeito à incidência de imposto. Então são regras mais específicas para Bolsa de Valores, para compra e venda de ações. Isso, inclusive, eu tenho vídeo aqui no canal já falando sobre isso, vou deixar indicado aqui na descrição desse vídeo para que você possa assistir depois, caso tenha interesse em aprofundar a questão de declaração de imposto de renda de Bolsa de Valores. Agora, preste atenção que isso eu vou te falar que é bem importante. Olha só, vamos voltar para a tela. Vamos imaginar que você tem que declarar por conta dessa regrinha aqui, porque você recebeu seus rendimentos tributáveis com mais de R$ 33.888 no ano de 2025. Porém, vamos imaginar que você tem o seu investimento lá no Tesouro Direto, por exemplo, mas os lucros desse investimento não somaram aí R$ 200 mil, como diz a regra, em 2025. Mas atenção, se você se enquadra na obrigação de informar ou declarar o imposto de renda por conta dos seus rendimentos tributáveis, independente, olha só, atenção, independentemente dos rendimentos que você teve nas aplicações financeiras, você tem que declarar elas também, ok? Ficou claro isso? E aí, eu quero saber agora se para você ficou claro se você precisa declarar imposto de renda ou não, no caso de ter começado os investimentos em 2025. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui que eu vou responder. Bom, e agora a gente vai para o passo 3, que é sobre o que declarar. E eu tenho muitos mentorados que neste ponto travam. Poxa, mas e se eu já resgatei? Se eu não resgatei? Se eu tive lucro, não tive? O que eu informo realmente lá na declaração do imposto de renda? Então, vamos lá para o passo 3 agora. Primeiro ponto que você vai fazer é declarar o patrimônio, ou seja, o dinheiro que você tem investido, aplicado, ou teve investido, aplicado em 31 de dezembro de 2025, ok? Se você já resgatou, por exemplo, em fevereiro agora de 2026,
mesmo assim você vai ter que declarar aquilo que você tinha em 31 de 12 de 2025, certo? Mesmo que você já resgatou para gastar tudo na folia do carnaval. Bom, vamos lá. Aí você vai entrar lá no software da Receita Federal e vai escolher o grupo 4, aplicações de investimento, porque você tem uma aplicação ou investimento que você fez, tem um dinheiro guardado lá, isso é um patrimônio, assim como você tem uma casa, um carro, e você vai escolher o código 02, títulos públicos e privados sujeitos à tributação. É aqui que entra o Tesouro Direto e CDBs, LCIs, LCAs, ok? Títulos públicos são Tesouro Direto. Títulos privados, CDBs, LCIs, LCAs, que são títulos emitidos por bancos, instituições financeiras. Lá vai ter um campo para discriminação, onde você vai descrever como, por exemplo, Tesouro Selic, mantido na corretora XP, CNPJ tal, e o valor. Então, o valor você pode colocar bem resumido também, porque depois você vai repetir aqui a situação. Em 31/12, quanto que você tinha? Se você não tinha nenhum dinheiro investido, você vai colocar 00. E se você tinha já um valor, você vai colocar o valor daquele capital lá naquele dia e a situação em 31/12 de 2025. Então vamos supor que você tinha R$ 1.000 investido lá em 31/12 de 2024, ok? Vou colocar aqui, deixa eu ampliar um pouco os nossos números. E aí, por exemplo, chegou 31/12 de 2025, esses R$ 1.000, você não aplicou mais nada, só que ele teve um rendimento. Eu não vou calcular aqui o rendimento, mas vamos supor que ele ficou agora com 1.250, certo? Bom, o seu capital agora em 31/12 de 2025 é 1.250, mesmo que ele já acumulou um certo rendimento. Você não resgatou nada, né? Então você teve um capital de 1.000 em 31/12 de 2024 e um capital de 1.250 em 31/12 de 2025. Perfeito? Isso você vai fazer para cada um dos seus investimentos, tá bem? Você vai olhar o que é Tesouro, o que é CDB, o que é LCI, LCA, você vai fazer para cada um dos investimentos. Muitas dúvidas que o pessoal traz aqui nos meus vídeos também é assim, professor, eu posso juntar alguns investimentos? Sim. Vamos imaginar que você tenha lá CDB, você tem 4 CDBs investidos na mesma corretora, no mesmo CNPJ. Você pode juntar e isso fazer uma declaração só. Investimento CDB, soma os valores, CNPJ tal. Agora, se você tem um CDB, por exemplo, no Itaú, um outro CDB na Nubank, lembre das caixinhas digitais. O outro CDB você tem lá no Banco do Brasil. Aí você tem CNPJs diferentes, você teve que acessar essas fontes para pegar a declaração individual de cada uma, então por isso que você tem que fazer também um informe separado lá no software da Receita Federal, porque tratam-se de CNPJs diferentes, ok? Até aqui, tudo bem? Já mereço o seu like nesse vídeo? Eu acredito que sim, né? Agora vamos para o passo 4, que também tem muita dúvida de quem investe e tem que declarar o imposto de renda. Bora lá! O passo 4 vai tratar de declarar o lucro. Mas atenção, o lucro que você resgatou durante 2025, tá bem? De novo, se você resgatou agora no início de 2026, não se preocupe, isso você vai declarar somente no ano que vem, 2027. Agora, se você resgatou um troco lá em dezembro de 2025 e esse resgate desse dinheiro, seja no Tesouro Direto, no CDB, teve lucro, você tem que informar o lucro de maneira separada. No passo 3, nós informamos o patrimônio. E agora, no passo 4, nós vamos informar o lucro que você teve quando você resgatou determinado investimento. E aí é muito simples, você vai escolher lá no menu Rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva, código 06, rendimentos de aplicações financeiras, e lá você vai colocar, se você é o titular do investimento, o CNPJ da fonte pagadora, no caso a sua corretora, por exemplo, se for XP, Clear, enfim,
e o valor do rendimento líquido que está no seu informe. Lá no informe que você buscou lá no passo 1, lá nos documentos, nesse informe você vai ter o valor do rendimento que você tem que apresentar aqui na declaração do imposto de renda. Cuidado! Aqui 90% das pessoas têm dúvida e elas me escrevem nos comentários. Professor, aqui eu informo o rendimento bruto ou o rendimento líquido? Nessa etapa você vai informar já o rendimento líquido, ou seja, já descontado o imposto de renda que você pagou na fonte. E outras taxas, se for no caso, taxa administrativa ou taxa de custódia. Então você vai informar apenas aquele dinheiro que você embolsou do resgate que você fez. Mas e como é que fica o meu patrimônio aqui? Bom, possivelmente se você resgatou em dezembro de 2025, vamos supor que você resgatou aqui R$ 500, você não vai ter mais os 1.000. Possivelmente você vai ter R$ 750 aqui ainda em patrimônio. E a outra parte que você resgatou, você tem que informar aqui no passo 4, declarando lucro, onde você vai mencionar o quanto desse resgate que você fez foi lucro. E isso está no rendimento do informe que você baixa, você consegue lá no seu banco ou na sua corretora. Se você precisar da minha ajuda, já sabe, né? Basta apontar seu celular para esse QR Code aqui, você já fala comigo direto no WhatsApp, a gente pode fazer o atendimento por meio de uma mentoria online. Agora eu quero saber de você se, quando a Receita Federal lançar o software, você quer um vídeo exclusivo mostrando tela a tela como que vai fazer essa declaração do imposto de renda. Aí você deixa aqui nos comentários para mim saber, para produzir esse vídeo para você. Se não for necessário, eu não vou fazer. Vou entender que esse aqui já foi suficiente. Agora eu também quero deixar para você 2 vídeos aqui no centro da tela. Um deles é sobre como declarar Tesouro Direto e outro é como declarar CDB na declaração do imposto de renda. Clica em qualquer um deles que eu já estou te esperando no próximo vídeo.